Exclusivo. O Band Cidade foi até São Caetano do Sul conversar com o vice-presidente da GM no Brasil. Marcos Munhoz falou sobre a crise do mercado automotivo, o futuro da fábrica em São José dos Campos, entre outros assuntos. A entrevista foi concedida à repórter Maria Clara Andrade. 2015 foi um ano difícil para a indústria automobilística em todo o país. Falando especialmente do Vale do Paraíba, a GM, que está instalada em São José dos Campos, passou por layoff, férias coletivas, PDV e chegou a anunciar a demissão de 798 funcionários e voltou atrás. Encerrou o ano com uma redução de mais de 26% nas vendas. E 2016 também começou difícil, com greve logo no primeiro mês do ano. Para falar então sobre todas essas questões, sobre as expectativas para 2016 e, é claro, sobre o futuro da planta em São José dos Campos, eu converso agora com exclusividade com o vice-presidente da GM do Brasil, Marcos Munhoz. Seja muito bem-vindo ao Band Cidade. Muito obrigado pela oportunidade. Presidente, eu já começo perguntando justamente sobre as expectativas para este ano, tendo em vista o que foi registrado no ano passado e esse cenário de crise que permanece. Quais são as expectativas? E a gente pode imaginar nesse momento uma repetição do cenário de 2015? O que aconteceu conosco em 2015, na indústria como um todo, eu confesso que nem o mais pessimista de nós poderia imaginar que a queda fosse tão grande. A queda é de quase 27% no ano. Isso não é um pequeno ajuste, isso não é uma acomodação, isso é uma coisa de transformar os negócios. E nós estamos no meio desse processo, porque há um ano atrás nós imaginávamos uma queda, os seus arquivos devem mostrar 5%, 10% no máximo. Então, de fato, vivemos uma situação claramente anormal que requer ajustes, não há dúvida. Vice-presidente, quais são estes ajustes que serão necessários? Nós já fizemos vários ajustes em todas as fábricas são muito interligadas e esses ajustes dependem um pouquinho de como for 2016. Nós também achávamos, quando prevíamos 15, que 16 estaríamos agora num processo de recuperação e não estamos. Significa que temos mais ainda um capítulo difícil pela frente, mas nós vamos vencê-los. Nós tivemos recentemente, em agosto, o anúncio de 798 cortes. A GM voltou atrás. O que pesou nesse momento para que a empresa tomasse essa decisão? Não, o que pesou foi uma conciliação realmente com o Tribunal Regional de Campinas, que fez um trabalho muito bom em tentar com que as partes se reconciliassem e, claro, com uma expectativa que todos tínhamos e temos ainda que as coisas podem melhorar. Vamos ver, o janeiro está muito no começo ainda para tirarmos conclusões, mas de fato é um cenário preocupante. Eu diria com muita honestidade que é um cenário preocupante. E há possibilidade de novos cortes para esse ano? Não só de demissões, como uma série de outras medidas que nós temos tomado. Existem 1000 custos numa fábrica, eletricidade, água, enfim, materiais. Nós temos um foco muito grande porque claramente a nossa empresa e a nossa indústria passa por algo sério. Munhoz, então essa dificuldade de negociação com a categoria, ela pode pesar para que a planta de São José não receba novos investimentos? Este investimento que nós anunciamos na metade do ano passado, claramente serão para produtos que não são adequados para a fábrica de São José, que não é competitiva. Esse capítulo já foi fechado, mas a tua pergunta implica em novos investimentos. Eu vou até fazer assim, vamos rezar que o mercado melhore, porque o mercado precisa melhorar. Se fez muito investimento, não só nós, como os nossos concorrentes, se fizeram muitas fábricas no Brasil. Se nós não recuperarmos esse mercado, que tem uma conjuntura complexa, nós demoraremos um tempo para termos novos investimentos, eu imagino. Falando agora sobre o dólar, nós tivemos aí mais uma alta, mais um recorde. Na última quinta-feira o dólar bateu a casa dos R$ 4,16. Isso pode significar algo positivo do ponto de vista das
exportações, tendo em vista que numa entrevista exclusiva ao Band Cidade, como esta, Luiz Moan, que é o presidente da Anfávia, chegou a dizer que o carro brasileiro é o mais barato do mundo. A gente pode ver essa situação e essa afirmação como uma possível saída em um cenário deste de crise? Sem dúvida, um dólar mais forte nos favorece do ponto de vista de competitividade, mas ele precisa de uma estabilidade. Eu prefiro um dólar flutuando de 3,10 a 3,20 durante o ano inteiro do que 4 num dia, 3,90 no outro, 4,30 no outro. Vice-presidente, muito obrigada por nos receber, por participar do Band Cidade. Muito obrigado, foi uma honra participar dessa conversa contigo. Muito obrigada. Só reforçando, nós falamos hoje sobre o futuro da planta de São José dos Campos e as expectativas para 2016. Conversei com o vice-presidente da GM do Brasil, Marcos Munhoz. Maria Clara Andrade, de São Caetano, para o Band Cidade. Está prevista para amanhã, às 3 da tarde, no Tribunal Regional do Trabalho em Campinas, a audiência de conciliação entre sindicato e a LG de Taubaté. No mês passado, a Justiça suspendeu a demissão de 453 funcionários. A empresa alega dificuldades financeiras. Se não houver acordo, o caso vai a julgamento. E os médicos peritos do INSS que estavam em greve voltaram hoje ao trabalho, mas o atendimento ainda é parcial. O retorno dos 22 médicos peritos do INSS na região, depois de 5 meses em greve, nesse tempo todo sem pagamento, o seu José ficou cheio de dívidas. Ele perdeu 2 dedos do pé direito enquanto trabalhava. Mas com a falta do atendimento, ele não conseguiu pedir o auxílio acidente. E só hoje passou pela perícia médica. Agora vamos aguardar, né? Vou aguardar para ver se eu consigo receber. Daqui durante os 10 dias. Só nessa unidade do INSS em Jacareí, pelo menos 4.000 pessoas deixaram de ser atendidas desde setembro, quando a greve começou. Os médicos pedem reajuste salarial de 27%, melhores condições de trabalho e a contratação de mais profissionais. Nenhuma das reivindicações da categoria foi atendida pelo governo. Esse retorno dos médicos não representa a retomada completa dos atendimentos. Como as negociações entre a categoria e o governo federal não avançaram, inicialmente os peritos vão atender apenas aqueles pacientes que dependem da perícia para entrar no sistema e começar a receber o benefício. E olha, para colocar a casa em ordem vai demorar um pouco. Novas perícias estão sendo agendadas só para março. Lugares onde isso se normalizar de uma forma mais rápida, a gente pode reestudar, atender o resto da população que já está no sistema e já está em condições de retornar ao trabalho. Mas no primeiro momento nós temos um represamento muito grande nessas pessoas. Então a gente está focado em beneficiar o segurado e colocar essas pessoas no sistema. Os profissionais não descartam a possibilidade de cruzarem os braços novamente. A greve é um direito, mas a gente está recebendo falta injustificada. Então, assim, o problema está muito mais sério. O seu Benedito também estava esperando a volta dos médicos. Ficou difícil porque a gente não tem condição financeira para se manter, né? Aí fica difícil, tudo caro e a gente não tem para onde correr, não. A Previdência Social informou que o ponto de divergência é a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução de salário. Dúvidas sobre agendamentos podem ser tiradas no telefone 135. O MEC divulgou hoje a lista dos pré-selecionados no ProUni, que oferece mais de 200 mil bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior. A consulta pode ser feita no site prouni.mec.gov.br ou no 0800 61 61 61. A segunda lista vai ser publicada no dia 12 de fevereiro. E amanhã começam as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O prazo termina na sexta-feira, dia 29. Informações no site fiesseleção.mec.gov.br. No próximo bloco, Cantareira sobe e represas da região baixam no fim de semana. 7h13, horário de verão, a gente volta já já.